Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que acompanham a mensagem pelo canal do Facebook, pelo canal do YouTube, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Canal do YouTube, nós sempre pedimos para que você se inscreva, para que compartilhe, deixe a sua mensagem, dê o seu like, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas. Então, se inscreva no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e a todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pelo Facebook, a todos vocês que dedicam um tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus, que as bênçãos de Deus permaneçam sobre sua vida, sobre sua família, e que vocês continuem sendo direcionados e abençoados pelo Espírito Santo que habita em vocês. Que todos nós tenhamos sempre um momento de reflexão, um momento de paz, um momento de direção espiritual para compreendermos a vontade de Deus sobre nossas vidas, para que nós tenhamos forças para vencer as adversidades deste mundo e desta maneira, em Cristo Jesus, nós possamos alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos, que Jesus Cristo proporcione a você e a sua família, que você consiga alcançar os seus sonhos, para que você tenha as suas conquistas e as suas realizações. Muito bom estarmos juntos para meditarmos a respeito da palavra de Deus e a cada dia renovarmos a nossa aliança com Ele. É um pouco disso que nós vamos falar hoje, a respeito da nossa aliança com Deus e da aliança que Deus tem feito conosco a cada dia, a cada momento, tem se renovado a cada manhã, sempre que nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, a nossa aliança se renova com Deus. A aliança de Deus é sempre eterna para conosco. Quando nós observamos na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós observamos muitas alianças que Deus perpetuou para que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa direção espiritual pela palavra pudesse ser mantida de maneira constante, de maneira equilibrada, que a nossa harmonia de fé seja restaurada e seja fortalecida a cada dia, porque nós vemos que as alianças que Deus faz conosco são sempre eternas, são sempre contínuas e sempre presente em nossas vidas. Quando nós tratamos da história de Abraão, nós vemos a aliança que Deus fez com Abraão e a maneira que ele conduziu cada momento, cada figura que é apresentada através da vida de Abraão, cada ação dentro do relacionamento de Abraão com Deus, figura a aliança espiritual que Deus tem para conosco. Abraão recebeu a promessa de Deus e fez uma aliança com Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão. E a aliança que é forte, que nos alcança nos dias de hoje, é que quando Deus fala para Abraão a respeito da bênção da constituição familiar, a bênção do relacionamento conjugal, que é uma aliança que nós fazemos, né, entre o casal, entre homem e mulher, nós temos uma relação conjugal dirigida por Deus. O matrimônio foi instituído por Deus, casamento é instituição divina, e nós temos o privilégio de fazer parte desta instituição dentro da aliança eterna que Deus promoveu. E assim, seguindo a aliança que Deus fez com Abraão, nós temos a promessa de que em nós, assim como em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Através da nossa postura de ser dentro dos padrões divinos,
através do nosso direcionamento da vida espiritual, da compreensão da palavra de Deus, todos os detalhes que Deus nos apresenta para que nós vivamos em paz, para que nós tenhamos melhor qualidade de vida a cada dia, a cada momento. A aliança com Abraão, Deus faz através, né, deste momento ali da constituição do matrimônio, quando Abraão se casa com Sara, recebe o chamado de Deus para sair da sua terra, sair da sua parentela, porque assim, desde o primeiro momento da constituição da aliança matrimonial, Deus também prescreveu desta forma, que aquele que constitui família, ele deve sair da sua terra, da sua parentela, usando a expressão de Gênesis, ali capítulo 2, né, deixará o homem seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne com o cônjuge, com a pessoa que ele escolheu para compartilhar a vida. A aliança trata de um depósito de confiança. E quando nós nos casamos, quando nós nos relacionamos em aliança, nós estamos depositando a nossa confiança no outro que também está sendo aliançado conosco, naquele que vai compartilhar a vida conosco, naquela que decidiu confiar de uma maneira íntegra, de uma maneira total e partilhar a vida conosco. Nós temos limitações, nós temos problemas, mas sempre temos como base esta questão da aliança dentro do aspecto da confiança, porque é assim que Deus apresenta a aliança para que nós vivamos segundo os padrões que Ele mesmo instituiu. O curioso dentro da aliança é que na nossa aliança com Deus, nós confiamos totalmente em Deus, porque Deus nunca falhou em suas promessas, nunca deixou de cumprir a sua palavra. Deus sempre está conosco, cuidando, amparando, dirigindo, instruindo, fortalecendo. Deus sempre está conosco de muitas formas, se apresentando de várias maneiras e nos concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual para que nós, em Cristo Jesus, sejamos mais que vencedores. A aliança da parte de Deus conosco é que é algo para que nós pensemos que mesmo nas nossas limitações, nos nossos pecados, mesmo com todas as adversidades e limitações que vivemos, Deus deposita confiança em nós. E é por isso que Ele faz aliança conosco. Ele faz aliança depositando a confiança de que nós temos a oportunidade de sermos restaurados pela palavra através do Espírito Santo, segundo o propósito original de Deus para todo ser humano. Que nós tenhamos alegria, saúde, que nós tenhamos a compreensão que Deus sempre está presente e quer o melhor para todos nós. A aliança de Deus, ela trata de uma confiança tão íntima, tão forte, tão importante, que Ele nos deixou para viver e, através da nossa vida, pregar o Evangelho, não só através de palavras, porque o Evangelho, ele não pode ser apenas um discurso. O Evangelho de Jesus Cristo trata-se da reprodução da vida de Jesus Cristo em si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Deus fez uma aliança com Abraão, confiando a Abraão a responsabilidade dele ser um exemplo de fé, um padrão familiar, um padrão de relacionamento com Deus, para que nós compreendamos o que é a fé e o que é possível para o ser humano dentro do aspecto da fé. Muitos impossíveis foram realizados na vida de Abraão e Sara, a começar da própria gravidez de Sara.
a começar do sustento de Deus numa terra aonde Deus o chama, mas ele não conhece, ele não sabe aonde é. E quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, Sara, saem dali da terra de Ur dos Caldeus e, sendo guiado por Deus, se dirige a uma terra desconhecida, mas com a plena confiança de que Deus está cuidando de cada passo, de cada detalhe e irá suprir todas as necessidades. Assim como Deus tem feito conosco, assim como Deus tem feito com você, com a sua família, guiando os seus passos, fortalecendo a cada dia, livrando dos males e oferecendo a provisão necessária para cada dia, para cada momento, seja essa provisão física, seja financeira, seja emocional, seja relacional, seja a provisão de conhecimento e sabedoria que nós precisamos para vencer os dias maus. Seja qual for a provisão que você precisa, Deus está de braços abertos para conceder tudo o que você necessitar. É assim que Deus mantém a sua aliança eterna conosco, cuidando de nós. E nós temos a responsabilidade de viver a palavra de Deus e transmitir com a nossa vida, também com as nossas palavras, mas as palavras são vazias se não forem coerentes com a postura de vida. Então, nós pregamos o Evangelho, mas nós vivemos o Evangelho dentro da presença e da direção de Deus. É muito interessante o sinal da aliança abraâmica. Quando Deus faz aliança com Abraão, e dentro da aliança ele faz as promessas, ele faz a promessa de que Abraão teria uma família abençoada, que seria bendita, que seria referência, exemplo para todas as famílias da terra, e que ele seria pai de nações. Ele seria pai de muitos filhos. Mas Sara, a mulher de Abraão, era estéril e não podia ter filhos. E aí Deus apresenta o seu poder, o seu cuidado, a sua ação e faz a estéril ter filhos. E nasce Isaque, ali o filho da promessa de Deus, o filho da aliança com Deus. Essa aliança, ela se renova, ela se restaura no aspecto humano, porque do aspecto de Deus ela nunca se quebra, a aliança de Deus é eterna, mas dentro do aspecto humano, Abraão renova essa confiança, essa fé, renova a aliança com Deus, quando Deus pede Isaque em sacrifício. E ele entrega pela fé. Abraão, como diz o texto de Hebreus, capítulo 11, acreditava que mesmo ele sacrificando o filho para Deus, Deus iria ressuscitá-lo e os dois permaneceriam juntos. Mas Deus fez melhor do que isso. Deus impediu que o sacrifício fosse feito. Ele exigiu que Abraão entregasse o seu filho, mas no momento do sacrifício ele impediu que o sacrifício fosse feito, porque ele se colocou no lugar, na figura do cordeiro que estava amarrado ali para o sacrifício. Porque os sacrifícios humanos não podem alcançar as dádivas de Deus, não pode alcançar a graça de Deus. Sacrifícios humanos não são necessários diante de Deus. O que é necessário para o ser humano não é sacrifício, é obediência. É isso que Deus fala através do profeta Samuel, ali em 1 Samuel capítulo 15, o profeta Samuel falando com Saul, o rei Saul, Deus falando através do profeta, fala que ele requer obediência e não sacrifícios. Sacrifícios, né, foi o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, quando ele se entregou na cruz por todos nós. Deus pede que um sinal seja feito, um sinal desta aliança. E é muito interessante quando nós observamos o sinal da aliança que Deus pede. Deus pede
para que todo aquele que se aproxime de Deus seja circuncidado. A circuncisão era a marca de aliança com Deus. Agora, o que era a circuncisão? A circuncisão, ele é o corte ali da pele do prepúcio peniano. Então, esta marca que Deus pede como sinal de aliança é algo muito íntimo, algo muito pessoal. Observem que a circuncisão, ela não é algo visível, não é algo que pode ser aparente, que pode ser mostrado em público. O que Deus quer mostrar com isso? Deus está mostrando com isso que a aliança que nós temos com Ele é íntima, é pessoal, ela está dentro de nós, ela está em nós. Nós apresentamos para as pessoas, nós pregamos o Evangelho, né? Não, como eu já disse, não apenas através de palavras, através de modelos humanos, não é através de sinais que estão mais ligados a usos e costumes. Não são os usos e costumes que mostram que nós temos aliança com Deus. Não é o uso de cabelo comprido para as mulheres, ou se usa saia, ou se usa calça comprida, ou se usa joia, ou se não usa joia. Não é isso que faz parte da aliança. A aliança, ela é íntima, ela é no coração, ela é interior, é algo que não é expresso visivelmente, mas se torna visível através dos frutos do Espírito. Se torna visível através da paz, da mansidão, do amor, da benignidade, do domínio próprio, da longanimidade. Os frutos do Espírito revelam a aliança íntima que Deus fez conosco, que está em nosso coração. E é isso que Deus quer mostrar para nós dentro do aspecto da aliança eterna. A aliança eterna que Deus fez conosco, assim como a circuncisão, não é para que eu mostre sinais humanos, não é para que eu mostre usos e costumes, mas é para que eu viva a palavra de Deus na sua essência, em obediência, com temor ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo transforme o meu caráter, a minha personalidade, a minha maneira de ser, segundo o padrão que Deus tem proposto para mim. É desta maneira que eu sou transformado de dentro para fora. E não preciso de estereótipos para mostrar que eu fui transformado. O que eu preciso é de modelo de vida, de caráter, de personalidade, de frutos do Espírito. É isso que eu preciso apresentar. Os frutos do Espírito Santo. Um caráter regenerado em Cristo Jesus e uma personalidade semelhante ao meu Pai Celestial. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Deus fala a respeito dessa aliança. E ele diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as escreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse mesmo texto, o apóstolo Paulo repete em Hebreus capítulo 8, versículo 10, palavra por palavra, linha por linha, o apóstolo Paulo repete exatamente igual, porque a aliança de Deus é eterna. E repetindo o texto, Jeremias 31, 33 e Hebreus 8, 10, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus
quer que nós compreendamos a sua palavra e vivamos segundo a sua palavra, em obediência, pelo amor que nós temos a ele, compreendendo o amor que ele tem para conosco. Deus quer que nós vivamos esse amor de maneira íntegra, e assim nós teremos a obediência necessária, teremos a direção do Espírito Santo, mas não como um estereótipo, não como algo que está de fora, mas algo que Deus está falando na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo, nas questões mais íntimas da nossa alma, do nosso ser. E assim nós somos transformados e regenerados pelo Espírito de dentro para fora. É desta maneira que Deus quer que você o compreenda, que você o ame, que você o obedeça, que você siga as suas palavras por amor a tudo que ele fez, por amor a esta confiança, a esta aliança eterna até a volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a sua família, que Deus conceda da paz necessária e da direção espiritual que você precisa neste momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela aliança, pela confiança que o Senhor deposita em cada um de nós. Que nós possamos retribuir essa confiança com o amor e a obediência que o Senhor espera de nós. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo que conhecemos do Senhor até aqui, e pedimos que permaneça conosco. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor conceda da tua paz em nome de Jesus. Amém.